Opa, salve rapaziadinha, tô aqui pra trazer os 3 últimos capítulos de Black Clover, né, o finalzinho de Black Clover. Esse vídeo aqui já era pra ter saído quando saiu os capítulos, né, mas só que como eu sou um cara que demora muito pra fazer certas coisas, acabou demorando também pra sair, né, então já temos aí um tempinho que os capítulos finais de Black Clover saíram, né. Eu reli o mangá inteiro nessas últimas 2 semanas, reli o mangá todinho, cheguei aqui, não li os 3 últimos capítulos, mas já tomei um monte de spoiler deles, né? Então eu não vou me surpreender muito com certas coisas, né? E contando aqui um pouquinho da minha jornada com Black Clover, né? Só para vocês ficarem situados qual é a minha opinião sobre a obra em si. Acompanhei o anime até o finalzinho, acompanhei o mangá até mais ou menos a luta ali do Magna contra o Dante. E depois foi uma época em que eu parei de ver anime e ler mangá. E então só voltei recentemente, né, nessas últimas 2 semanas para ver o finalzinho, né. A minha opinião geral do mangá é um mangá que eu gosto. Eu acho que Black Clover acaba tendo muitas falhas, né. Uma crítica em geral que eu tenho a Black Clover é mais ou menos uma que eu tenho igual a de Jujutsu Kaisen, que eu acho que Black Clover acaba sendo muito acelerado. Só que o acelerado de Black Clover e de Jujutsu acabam sendo um pouquinho diferentes. Enquanto em Jujutsu tu pula do ponto A pro ponto B e meio que não acompanha a jornada de um ponto indo até o outro, em Black Clover tu vai do ponto A, B, C, D em velocidade recorde, né? Tu não tem tempo de respirar. É tudo indo muito rápido, muito rápido. E acaba fazendo muitas coisas soarem artificiais e não dando muito peso para certos momentos que deveria ter, né? Mas tirando isso, eu gosto muito do mangá. É um mangá que eu consigo ver os defeitos, mas mesmo assim ainda curtir a obra como um todo. E Black Clover, mesmo nessa ultra velocidade, ele ainda consegue dar certos acertos que são muito bons, então acaba me pegando bastante. E nessa reta finalzinha, né, pegando do Reino de Spade até aqui o arco do Rei Mago Definitivo, né, o Rei Mago Supremo, como você quiser chamar. O Reino de Spade ali, eu achei que teve um bom começo, mas só que ali, meio final, o Tabata acabou tropeçando muito, tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, muita gente ficou de lado e muitas situações tiveram uma saída muito Deus Ex Machina ou só umas soluções muito fáceis pro nível de complexidade e drama que as cenas estavam tendo, né? Eu tô falando de você, Gaja, que tu deveria ter morrido, seu filho de uma puta. E o arco, né, do Rei Mago Definitivo, o Rei Mago Supremo, ele tem um bom começo, tipo assim, mesmo que seja muito rápido, já começa com um time skip, depois com o Asta caindo, aí o Asta indo parar em outro lugar. Eu gostei desse comecinho, porque esse arcozinho do Asta, lá no país do Yami, né, na Terra do Sol, que acabou dando um desenvolvimento legal pro personagem, dele sendo confrontado com a própria fraqueza e com os próprios medos e conseguindo superar isso. Foi um arco muito maneiro. Agora, o começo da luta contra o Lucius, tipo assim, acabou sendo uma junção de muitos problemas que Black Clover teve, né? Esse ritmo acelerado acabou sendo um deles, né? Com um monte de personagem que acabou meio que ficando num arco estático, né? E sem foco e até algumas vezes meio perdidos, né? Como, por exemplo, aí o Jack, que só morreu ali no começo, deu um golpezinho, morreu e depois voltou. Mas teve outros que tiveram um papel mais interessante, como a Noelle. Mas, no geral, eu gostei desse arco, eu gostei dessa reta final de Black Clover. Ainda não terminei de ler, né? Tem ainda 3 capítulos, mas como eu já sei de spoilers, eu acho que eu vou gostar mesmo desse final aqui. E agora, antes de irmos pros 3 últimos capítulos, pegar aqui o 389 para falar sobre umas coisinhas, né? Tipo assim, da conversa do Lucius com o Julius, até que eu gostei. O Lucius foi um vilão interessante. Eu acho que poderia ter tido um contexto a mais sobre o personagem, do porquê ele... Não do porquê, mas como ele chegou nessa lógica de querer se tornar o Rei Mago Definitivo, né? Eu acho que teria sido mais interessante mostrando quando deu esse estalo nele de querer encarnar o próprio Deus e destruir o mundo para criar um novo. Eu acho que teria sido algo mais interessante e até mostrando mais como que esse plano dele foi todo feito, né? Como foi todo montado. Seria algo que daria um incremento a mais no personagem que eu senti um pouco de falta. A parte aqui do Julius dele conversando, né? Do Lucius perdendo pros Cavaleiros Mágicos que o Julius preparou, né?
Foi um take interessante, né? Isso do cara que queria se tornar o Rei Mago Supremo foi derrotado pelos Cavaleiros Mágicos do Rei Mago que ele considerava inferior, né? Mas, tipo, mesmo que seja interessante, de novo, se tivesse um contexto a mais sobre o Lucius, eu acho que essa cena como um todo teria ficado um pouquinho melhor. E eu até acho que essa cena aqui poderia ter sido um pouquinho mais estendida para a gente ter mais um debate aqui entre o Julius e o Lucius. Agora, uma parte que eu realmente não gostei foi essa parte do Julius ressuscitando todo mundo, consertando toda a merda que foi feita, né? Tipo assim, até essa cena aqui da Maria Leona é um bom ponto aqui para colocar, né? Tipo assim, não é querendo ser carniceiro do tipo, caraca, tem que morrer pra tudo fazer sentido, né? Pra trazer um peso para as cenas e fazer as cenas se tornarem dramáticas. Tipo, não é necessário. Mas, pô, mano, é meio chato quando tu tem todo um drama criado sobre um personagem estar sacrificando a vida dele para conseguir derrotar um inimigo maior, né? A luta que é para decidir tudo contra um inimigo ultra mega poderoso que se tornou um deus. Aí, tipo, tu não ter ninguém morrendo, tudo sendo reconstruído, acaba sendo um negócio que acaba tirando muito o peso dos sacrifícios, entre aspas, que deveriam ter tido, né? E do vilão, né? Que era para ser uma ameaça, mas no final a ameaça não matou ninguém, né? Porque foi tudo consertado. O meu problema não é não matar personagens, é fazer todo um drama sobre a morte do personagem para depois, ele tá vivo. Tipo assim, fez todo um bagulho do tipo, o personagem está sacrificando toda a sua energia vital para dar esse golpe e derrotar o vilão. Aí no final, mano, a gente te cura aqui, pronto. Tipo assim, cara, por que teve toda a cena do sacrifício? Tipo, é legal demonstrar que o personagem está disposto a sacrificar a vida dele para conseguir salvar o reino, uma pessoa importante. Mas só que, pô, mano, caraca, meio que trazer ele de volta ou curar ele no final, né? Tipo assim, sem ter nenhuma consequência, pô, mano. Tipo assim, parece que joga o momento no lixo, né? Não completamente, mas ainda tem a intenção de estar disposto a sacrificar a própria vida. Só que do que adianta isso se vai voltar no final, né? É um bagulho que eu acho meio irritante. Tipo assim, pra que fazer tanto drama se no final você vai ressuscitar os bichos, né? E até um bagulho que, tipo assim, ele vai usar magia pra recuperar o reino. Caraca, tipo assim, pô, poderia ter salvo as pessoas, mas não salvo o reino, pra pelo menos dar uma consequência para as coisas que o Lucius fez, né? Tipo assim, de ter destruído o reino, agora tem que reconstruir ele do zero. E seria até um ponto interessante do tipo, né? Agora que esse preconceito foi acabado em Black Clover, vamos reconstruir o reino do zero agora sem esses preconceitos, agora reformulando tudo. Mas, tipo, no final, não. Vamos reconstruir tudo aqui, pronto. Todo mundo ressuscitado, o reino tá todo inteirinho de novo, nem parece que foi atacado por um ser que tava se tornando Deus. Acaba sendo um bagulho meio chato. Aí todo mundo volta, até o merda do Jack volta, os dois bostas aqui que só foram pegados pra exemplo do Lucius. O Marcos até que, tipo assim, não é um personagem tão relevante, mas tipo assim, é legal ele estar vivo. Esses dois aqui, tipo, só deixava essas porra morta, cara. A despedida dele aqui até que eu acho maneira. É um bagulho legal, né? O último ato dele como Rei Mago, realmente gosto. Mas agora acabou os meus pontos sobre esse último capítulo e sobre o que eu gosto em Black Clover. Agora vamos para os 3 capítulos finais, finalmente. Aí a capa dupla colorida com todo mundo. Até esses merdinha aqui de novo, o maluco da corrente, o antigo capitão dos Orcas Púrpuras. Bonita arte. Uma combinação repleta de sorrisos. 6 meses depois, já começamos com um time skip, né? Esperado. Qual deles se tornará o Rei Mago? Aqui eu já sei que vai ter a luta, já sei quem ganha. Já sei até a última página do capítulo final, como eu amo a internet. O Yuno, com certeza será o Asta. Tá, a rapaziada aí apostando, né? Vamos começar o tigrinho. Eu coloco 100 no Asta, porque se não fosse a antimagia do Asta, nós nunca teríamos vencido. De jeito nenhum. Se o Yuno não estivesse lá, todo mundo estaria morto para começo de conversa. Tá, aí uma brigazinha, né?
Acho que eu representando um pouquinho aqui da fandom, né? Ele é forte, calmo e lindo. O Lorde Yuno é o melhor de todos. Eu fui profundamente tocado pelas palavras do Asta. Tá, aqui os pontos, né, de cada um pro Yuno, pro Asta ser o Rei Mago. Antes eu tinha um certo asco com o Yuno, mas depois de reler o mangá inteiro, até que eu gosto do personagem, né? Tipo, eu acho que muito da minha visão meio preconceituosa com o personagem, né? Tipo, tem a forçação de barra do Tabata pra fazer o Yuno ser ultra mega overpower? Tem. Mas eu, depois de reler o mangá e pensar um pouco, faz sentido o Yuno ser tudo isso, né? Tipo, é pra ser um contraponto, né? Os dois, né? Enquanto o Asta é um moleque que não tem nada, não tem magia. Os poderes dele vêm da morte da mãe dele e de um irmão adotivo que é um demônio. Demônios que basicamente são um medo no reino Clover, porque o reino antigamente foi quase destruído por um demônio. O moleque não tem magia, que é o status mais importante desse mundo. Ele é baixinho, ele não tem mãe, enquanto o Yuno tem. Então eu acho que acaba sendo algo importante o Yuno ser esse personagem que acaba sendo tudo, né? Um nobre, tendo um espírito e essas coisas, né? Eu acho que é um ponto interessante ter, mas só que eu acho que o Tabata acabou exagerando muito nisso do Yuno ser alguém abençoado pela mana, né? Amado. Ele acabou exagerando bastante nisso. Os dois Grimórios até hoje eu não tanco. Ali o Tabata meteu muito louco. Aí o Yami, a Itika e o Finhal. Até os capitães estão discutindo sobre quem deveria recomendar. Eu tive uma briga feia com o Vangeance por causa disso. Será o Yuno. Ah, Vangeance, cala a boca, irmão. Tu não tem moral de decidir porra nenhuma. Tu quase destruiu o reino. Filho de uma puta. Quer decidir o rei mago arrombado? Quase destruiu tudo, filha da puta. Aí Vanessa, Charme e o Rio comendo. O Capitão dos Orcas Púrpuras com a esposa. Esses dois que eu esqueci o nome deles dançando aqui, né? Os irmãos lá do Templo do Mar. Então, no fim das contas, decidiram simplificar. Quem vencer a luta será o Rei Mago, não é? Tá o Gauch com a irmãzinha dele, a freira que eu esqueci o nome e a outra mulher lá dos irmãos. Não importa quem vença, ninguém vai reclamar. É o nascimento do Rei Mago mais jovem da história. Tá? Aí os dois, na pontinha da pedra, toma ali, meu anão bombado e o meu riquinho metido. Até um ponto interessante, eu acho que se o Tabata tivesse feito esse negócio do Yuno ser um mau perdedor, fosse uma personalidade maior, talvez o Yuno não seria tão odiado por muita gente da fandom, né? Tipo, se tivesse deixado um pouco mais clara essa personalidade dele, teria amenizado um pouco a aversão ao personagem, né? Mas agora seguindo. Aí os dois aqui dando uma respirada, lembrando de tudo que eles passaram. Vamos lá, mané. O fim da jornada. Quem vai ser o Rei Mago? Vamos ver quem vai se tornar o Rei Mago. Tá, lá vai. O Yuno já prepara aqui o golpezinho dele de flecha. Aquela referenciazinha ao primeiro momento deles em que eles estão sendo reconhecidos pelos feitos, né? Lá o torneio de premiação das estrelas, né? Começou no básico. Yuno disparou a flecha. Asta rebateu. Yuno criou um tornado. Asta já entrou na sua forma Black Asta. Yuno desviou com sua dança espiritual, sei lá das contas. Já entrando no teu modo espiritual também. Fez um ataque de adagas de pena, sei lá. Asta se movendo como um tornado, bloqueia tudo. Puxa sua espada que eu não lembro, mas é alguma coisa com um habito demônio. Dá um slash. Yuno desvia com sua magia de estrelas. Prepara uma flecha. Taca no centro do tornado negro. Asta vai e rebate o ataque do Yuno. Yuno se teleporta pra frente do Asta. Tenta acertar ele, mas o Asta desvia. Caraca, destrói tudo. Tá, os dois foram pra trás e voltaram a se cruzar com as espadas. Os dois nas suas formas máximas. Não posso perder porque sou seu rival. Tá, agora o próximo capítulo. Voltamos com os dois se cruzando as espadas, todo mundo empolvoroso. Capítulo 391, a conclusão alcançada. Como ele está enfrentando a espada de antimagia do Asta. A espada do Yuno também é feita de mana. Provavelmente ele está liberando mana de altíssima densidade continuamente. A anulação da mana não está conseguindo acompanhar. E a Merolana dando risada. Ela vendo aí qual dos dois ela vai enfrentar depois, ou os dois juntos. E o coitado do Léo, que nesse final do mangá, né, tipo, desde o começo do arco de Spade,
Não, tipo, desde o arco dos elfos, né? Ele ficou muito apagado, coitado. Só teve um momentinho ali contra os lacaios da Vânica, né? Teve um momentinho. Aí depois ajudou os dois irmãos. Só isso. Tá, os dois foram pra trás e Uno preparou suas estrelas, começou a atacar o Asta. Que poder e instinto para magias esmagadoras. E que quantidade absurda de golpes. Mas o Asta também está reagindo com Ki e seus reflexos. E Uno provavelmente está em alerta contra o Zeten. É óbvio que a melhor estratégia é lutar mantendo a distância. Tá, e Asta preparou para dar um golpe. E Uno desviou. Mandou suas estrelas atacarem de novo. Tá, foi como um chicotezinho. Ele continua disparando rajadas com as estrelas, desviando com o teletransporte e ainda atacando diretamente, mesmo sendo o Yuno até onde a mana dele aguenta. Normalmente, magos usam mana para aumentar suas capacidades físicas e lutar, mesmo com o rastreamento da antimagia até onde o Asta consegue se mover apenas com seu corpo. Totalmente fora da página do mangá, eu tenho que dizer o quanto que eu amo o design do Zora. Pra mim, o melhor design de Black Clover inteiro e um dos melhores designs da ficção. Gosto muito do design dele. Mas agora, continuando o capítulo. A mana do Yuno vai acabar ou o corpo do Asta vai chegar no limite primeiro? Aí o Yuno pegou a Destruidora de Demônios, colocou os nomezinhos aqui pra me ajudar. Apontou pro Yuno, ele selou o teletransporte com a Destruidora de Demônios. Caralho, calma aí também, né? Que é isso, Astra? Que aprimoramento é esse, pô? Aí atacou o Yuno. Yuno começou a sangrar. Pegou as pedras com vento, tacou pra cima do Asta. Asta defendeu. Ele está lançando pedras com vento, aproveitando a fraqueza do Asta contra ataques físicos. Vai precisar de uma montanha inteira pra tu jogar em cima do Asta, né? Mas tudo bem. Tá? Tirou as duas espadas do Asta. As espadas do Asta, era nisso que ele estava mirando, tá? Aí preparou uma estrela, tá? Teleportou uma rocha gigante pra cima do Asta, mas ainda vai precisar de uma maior pra parar o porra do anão bombado. Aí ele foi e se teleportou, aí todo mundo em choque. Se fosse qualquer outro mago, já estaria morto, falou Gauch. Como esperado, a luta acabou. Caralho, vai tomando teu cono, Zé, filha da puta. Aí o bicho cortou o bagulho. Ainda não! Sem espada nenhuma, só com Zentei. Toma! Ele usou o Zentei para destruir a rocha com seu punho. Caraca, foi na mão contra o Yuno, pô. Spirit of Notus criou o escudinho dele. Quebrou o escudo no soco, filho! Seu punho, ele pôs antimagia nele? Caralho, toma. Yuno caiu. A Bel foi pra longe. Yuno mandou uns ataquezinhos de vento. Não surtiu efeito em nada. Yuno, o poder mágico dele acabou? Ainda não. Tá, começou a concentrar todo o poder mágico dele que restou em uma espadinha, mas ele deveria estar sem poder mágico. Yuno realmente é amado pela mana. É sempre essa porra dessa desculpa. É a Noelle. Asta! Que som é esse? Matadora de demônios! Tá, vê o espadão? Quebrou. Acabou-se a luta. A porra do anão bombado é invencível. A merda do anão bombado com sua espada de 25 quilos é invencível. Yuno caiu no chão. Você venceu. Asta. Yuno, por você estar lá, eu pude continuar perseguindo meu sonho. Finalmente decidido o nascimento de um novo rei mago. Yuno com cara de choro e o Asta quase chorando de emoção. Muito foda. E como eu disse, depois de reler o mangá inteiro, eu criei um certo carinho pelo Yuno, mesmo ainda achando que o personagem poderia ser um pouco melhor desenvolvido, melhor apresentado. A personalidade dele de não gostar de perder poderia ter sido algo um pouco mais enfatizado na obra pelo Tabata, mas mesmo assim eu consegui criar um certo apreço pelo personagem. Então ter esse momento aqui, né, do Asta agradecendo, né, o Yuno por ser quem ele é, né, tipo assim, além dos dois serem muito opostos, o Yuno ser esse cara que tem tudo, né? Amado pela mana, reencarnação do filho do líder dos elfos, ter 2 grimórios, ser o príncipe de um reino,
ser amado pela mana, ser um gênio e qualquer outra coisa que o Tabata queira, acaba sendo um bagulho importante justamente por ele ser o rival do Asta. Porque justamente o Asta, esse moleque baixinho, que grita pra caramba, não tem nenhuma decência e não tem magia, e que o poder dele vem do irmão adotivo dele, que só ganhou esses poderes porque perdeu a mãe, que também é um demônio, que é algo reprovado por aquela sociedade. Lembrando que o arco do Reino Heart só acontece porque o Asta é literalmente banido do Reino Clover por ser o demônio. Justamente pelo Yuno ser tudo que o Asta não é, que torna essa vitória importante. Não só para o Reino de Clover, que tinha muito preconceito com o Asta, como é importante também para o próprio Asta, que no comecinho desse arco final estava justamente em dúvida se ele conseguiria continuar evoluindo para lutar contra o Yuno, né? Tipo assim, o Yuno que tem 2 grimórios, abençoado pela mana, tem um espírito. Será mesmo que o Asta tem um potencial evolutivo tão grande que consegue bater de frente contra esse cara? Será que o Asta não tem uma barreira muito maior do que a do Yuno? É justamente por esses pontos que o Yuno ser esse cara completamente roubado é importante. Agora que acabou tudo isso, vamos pro último capítulo de Black Clover. Damn. Dois anos depois, outro time skip. Eu acho que o Tabata já tá exagerando muito nesse negócio, né? Já tá abusando muito desse negócio de time skip. Página final. Oh, fuck. Last page. Além de nunca desistir, tá? A igrejinha da Vila de Hack. Bem aqui fica a igreja onde os 2 heróis que disputaram o título de Rei Mago foram criados. Eles competiram desde a infância sob a sombra dos ossos do demônio lendário. Aí a rapaziada indo pro reino de Hag, né? O reino que era esquecido, né? Agora tem pessoas indo para aquele lugar, né? Um lugar que era considerado o fim do mundo, onde ficava a ralé da ralé, agora tá sendo um local visitado, né? A mudança que meu menino Asta causou na porra desse país. Fala, dono bombado. Esses são os espetinhos de Nomo fritos, uma iguaria que nosso jovem cozinheiro fez das famosas Nomomotatas da Vila de Hag. Vocês têm que provar. Sério, padre. Por favor, pare com isso. É embaraçoso. Como você acha que o Nash está se saindo? No exame de seleção dos Cavaleiros Mágicos. Tá aí o Nash, que ficou com um visual muito esquisito. O moleque parece que envelheceu 20 anos, porra. Tipo assim, o moleque já tá com cara de pai, de família. A barriguinha era só a barriguinha tá um pouquinho maior que estaria completo o kit de pai de família. Deu o seu melhor, Nash. Obrigado, irmã. Tá? Aí tá o Gauch aqui sendo segurado pela Grey. Maria, eu te imploro, não tente um trabalho maluco e perigoso como esse. Do que está falando, Oni-chan? Ver o quão maneiro você era foi o que me fez decidir ser Cavaleira Mágica. Eu vou ficar bem. Vocês dois vão tomar um chá juntos. Aí a Maria grandinha, né? Vai se tornar uma grande Cavaleira Mágica com seu pequeno feitiço de conseguir paralisar qualquer pessoa, impedindo que a pessoa faça qualquer ação. Só um pouquinho roubado. Aí, voltando aqui, a Grey é a única que se apaixonaria por alguém tão louco pela irmã. Então, você não pode deixá-la escapar. Custe o que custar, entendeu, Oni-chan? Tá, aí o Gauch e a Grey, né? No seu relacionamentozinho, esforce-se tanto quanto o Asta, Nick. Tá, sim. Nick seria um dos irmãos da garota lá, que é daquele arcozinho que tem um moleque que tem magia de neve, que tem a freira lá que era mestre do Fogo Leão e da Meroleona. É ele? Eu não consigo lembrar. Aí os dois elfos nem deveriam estar participando disso daqui, né? Isso aqui é Orconcourt, né? Tipo, já entra logo no esquadrão que vocês quiserem, porra. É injusto com o resto. Então, é aquela época do ano de novo. Os novatos de hoje em dia são durões. Mal posso esperar para ver quem vamos recrutar neste ano, né, Nessan? Tá, é Charlotte. Tá um flashbackzinho. Obrigado pela hospitalidade nos últimos 6 meses. Aí tá aqui no negocinho a Etika, a Charlotte, o Asta e a irmã. Então já trouxeram a irmã e já estão levando a Etika embora. Tome cuidado no caminho de volta.
Nada com que se preocupar, eu acho. Aí a Mereoleona, que eu já tomei spoiler, do cara que ela fica lutando lá com o carinha com o carinha lá que é o mais forte do Reino do Sol. Mande um abraço para o Rio por mim. Eu passarei para fazer uma visita um dia desses. Pode deixar. Isso foi feito à mão pelo Temashiki Dono. É tipo um item mágico. Carregá-lo permite que você entenda as línguas de outros países e também converte as palavras que você disser. Tá? Me deram um quando eu não estava prestando atenção. Tá? Aqui para responder a pergunta de como que o Asta estava entendendo a língua de outro povo, né? Mas agora dar essa resposta agora, pô, mano, já passou o arco da Terra do Sol, pô, não precisava explicar isso. Tipo, se o arco já passou, tinha que ter explicado lá isso, né? Aí fica conversando com a Charlotte. Espero que você visite a Terra do Sol algum dia também, Charlotte Nessama. Nessama? Nós ainda estamos apenas namorando. Caralho, tu é uma mulher adulta, já casa logo, pô. Eu estava pensando a longo prazo o tempo todo. Isso é bom, algo assim, provavelmente. Que fofa. Cara, nossa, é muito bom ouvir tudo isso. É tão a Bela e a Fera que eu ainda não me acostumei mais. Filha da puta. Quem você está chamando de fera, pirralho? Capitão Yami, eu sou rei mago agora, lembra? Você sempre será um pirralho para mim, um eterno pirralho. Estou ansioso pelo futuro da terra que você governa. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir. E foi embora, de volta para a terra do sol nascente. Além disso, eu não vou trabalhar para você. Hein? Eu estou me aposentando como capitão. Eu vou criar um novo posto e apenas trabalhar como cavaleiro mágico. O Yami virou miliciano só para não ter que escutar a ordem do Asta. De todas as coisas aleatórias, sério? O quê? Se bem que vai facilitar o meu trabalho. No final vai ser bom pros dois, né? O Yami não tem que lidar com o fato de estar recebendo ordens de um ex-recruta dele e o Asta não vai ter problemas dando ordens pro Yami. No final os dois saem ganhando. Tá, e voltamos pra Charlotte. Nessan, como está o seu maridinho, o Yami? Eu ainda não me acostumei com isso. O mesmo de sempre. Aí o QG dos Touros Negros. Ei, capitão! O Nath virando capitão. O que esse cara deve ter ficado puto com o fato do Yami ter se aposentado é brincadeira. Já está quase na hora do exame de seleção dos Cavaleiros Mágicos. A Vanessa chegando, como sempre, quase pelada. E o Nath cheio de trabalho. Se você sabe disso, então largue a bebida e me ajude com isso. Eu sou mais ocupado do que pareço, tá legal? Tá aí uma bagunça aqui acontecendo, o Lucky e o Magna brigando, como sempre. Já chega, eu vou limpar o chão com a sua cara hoje. Pronto, otário? Sempre, pode vir. É o Nath chegando. Vocês dois poderiam dar um descanso. Hã? Tá aí um explodiu, né? Explodiu algo aqui que com certeza tem um fedor enorme. Obrigado por me ajudarem a testar meu novo feitiço de armadilha, cobaias. E o design do Zora, como sempre, fantástico. O cara não tem design ruim. Boa, Zora, meu garoto. Boa, eu gostei, luta comigo. Já podem começar a rezar. Tá o Henry e o Gordon jogando cartas. Qual eu devo escolher? Não importa qual você escolha, nossa amizade durará para sempre. O Gordon só um pouquinho amigo psicopata. É o Finral. Eba! Finalmente eu vou ser papai. Não parece estar muito feliz, né? Vou terminar rápido e voltar do trabalho mais cedo todos os dias. Desculpe minha empresa tóxica. E ele continua sendo o táxi dos Touros Negros. Eu venci minha maldição. Você já chega em casa bem cedo, Finral. Tá, pelo Finral está chegando cedo em casa, vamos aqui, né, acreditar que o Finral não tá traindo ela, né, vamos acreditar, né. Aí o Langis observando, puxa vida, então eu vou ser tio, ainda assim, quem diria que ela seria a mãe antes de mim, tá, a Charme com o Rio, eu vi isso daqui. Vai lá, coma tudo, coma bastante. Cara, a Charme é uma máquina de reprodução, filho. E o Rio também, né? Porra. Esses dois aí não tiveram descanso. Foi 24 horas por dia, né? Jovem Mestre Rio
dando uma madeira para uma criança. Estou tão emocionado. Oh, Walter, qual é? Eu já sou pai de séptuplos, tá? Aí uma garota lá aleatória com magia de neve. Com licença, Capitão Hill, você precisa se preparar para o exame de seleção. Ah, eu tinha esquecido disso. Já volto, Charme. Divirta-se. Sabe o que dizem? No amor, ser perseguida é melhor do que ser a perseguidora. Aqui já demonstrando que o caso dela com Yuno realmente não deu certo. Agora, continuando, tá. Noelle e Mimosa, Asta já se estabeleceu como rei mago. É realmente um alívio. Por falar nisso, parece que a Loropética e o Gaja se casaram oficialmente. Oh, isso é maravilhoso. Eu também ouvi dizer que a Lady Meroleona está sendo cortejada na Terra do Sol. Por quem exatamente? Cortejada, quer dizer, os dois vão lutar até a morte. E se por algum milagre eles conseguirem sobreviver, se preparem porque o anticristo vai nascer, né? Eu estava esperando até que o trabalho dele como rei mago acalmasse, mas... Nossa luta começa agora, Mimosa. Não vou perder para você, Noelle. Aí as duas declarando guerra pelo coração do anão bombado. Bem, vejo você mais tarde. Vou almoçar com meus irmãos. Nossa, que legal! Talvez eu devesse jantar junto com meu irmão às vezes também. Um ponto legal pra eu puxar aqui. A Noelle foi a personagem que teve o maior desenvolvimento de Black Clover inteiro. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas, tipo assim, ela foi o que teve o desenvolvimento mais constante da obra. Tipo assim, desde o começo, para entrar nos Touros Negros, teve o desenvolvimento dela. Para ela usar a primeira magia, também teve um desenvolvimentozinho. Para ela começar a usar a magia de ataque dela, teve toda a cena lá com o Fogo e Leão. Aí depois teve ela usando o Rugido do Mar, que ela também, que também teve o desenvolvimento dela, né? Antes disso também teve ela aprendendo a controlar melhor a mana dela para levar eles para o templo submarítimo. Depois teve o desenvolvimento dela para conseguir controlar o rugido do dragão do mar. Depois teve todo o desenvolvimento dela com o irmão dela, com o Nozel. E com ela finalmente sendo reconhecida e usando o traje de Valkyria. Aí teve o desenvolvimento dela perante as coisas que aconteceram com a mãe dela e durante a luta contra a Megícula. E no arco final ainda teve o desenvolvimento dela com a família dela. Então, tipo, no final, a Noelle foi a personagem que mais teve desenvolvimento em Black Clover inteiro. Tipo, em todos os arcos, pelo menos, teve uma pontinha de desenvolvimento pra ela. Mas agora partindo, né? Aí tá a Nero aqui, né, observando. Príncipe Lumiere, hoje, mais uma vez, o reino Clover está em paz. Ela observando lá o crânio do demônio, do nosso querido Lich. Tá aí os leões carmesim, os cara dos louvadeus verde, sempre esqueço o nome desses filha da puta. Nem lembro o nome desses caras. A garota do Templo da Água dançando, se tornando aí uma idol. A equipe de pesquisa mágica, a Noelle falando com os irmãos dela. Eu acho que eu vou deixar isso pra comentar mais quando eu for... Eu vou fazer uns videozinhos comentando sobre Black Clover por inteiro, né? Personagem e arcos, né? Essas coisas. Mas eu até que gostei do finalzinho aqui da Noelle conversando com os irmãos dela, né? Desde o começo teve todo esse bagulho da Noelle com a família dela. Então, terminar com ela se reconciliando com a família e agora conseguindo conversar com eles em pé de igualdade, né? É um bagulho muito bom, né? Tipo assim, não é como se, tem que perdoar os irmãos da Noelle por todas as merdas que fizeram, né? Só que toda a cena deles se machucando pra Noelle conseguir lançar a magia dela, o próprio Nozel usando a magia dele pra tancar a mãe, os dois segurando a magia pra ela conseguir lançar, foi uma cena maneira, né? Eles que machucaram ela fisicamente e psicologicamente, tendo que aguentar danos físicos e psicológicos por estarem lutando contra a própria mãe para fazer a Noelle conseguir se superar e controlar melhor a magia dela, né? E até outro ponto, né? Outro desenvolvimento que ainda teve da Noelle foi ela conseguindo lançar aquela bolinha de água no Lucius, né? Que era um ponto do começo da história que ela não conseguia controlar a magia dela. E na penúltima luta, né? Contra o Deus do Mundo, ela finalmente consegue controlar a magia dela com uma precisão absurda, né? Foi um desenvolvimento muito bom pra Noelle. Tipo, era algo que eu não esperava que o Tabata fosse trazer de volta. Aí o Reino aqui das Bruxas... Caraca, a Rainha das Bruxas tá viva. Eu achei que essa vagabunda tinha morrido, porra. Tipo assim, ficou... Caralho, eu achei muito que ela tinha morrido. Ela só ficou velha. Aí a capitã lá comandando as bruxas, a Meroleona e o outro cara que eu esqueci o nome lutando. Aí o outro cara que eu esqueci o nome casando com a... Esqueci o nome dela também, mas lá do Reino Diamond. A Loropética e o Gacha.
o reino de Spade, a mãe do Yuno, o Vangeance indo encontrar com o Patri e os outros elfos, todo mundo feliz. O Yuno, sinto muito, sei que você acabou de voltar do reino Spade, mas como capitão é um dever importante. Vamos recrutar novos membros brilhantes este ano, certo? Eu quero alguém que tenha a coragem de dizer que vai me superar. Igual o Yami. Mas aí eu acho meio difícil, né? Tipo assim, o Yuno aí é praticamente a porra de um deus, né? Então tem alguém dizer que vai superar ele só sendo um completo psicopata. Ou alguém com probleminha na cabeça. Aí o Klaus até ficou quieto. Com certeza. Com certeza vai ter alguém que vai te dizer isso. Que comece o exame de seleção dos Cavaleiros Mágicos, tá? Aí vem um barulho. O quê? O que foi esse tremor? Estamos sob ataque, tá? Uma nova enorme aeronave não identificada está atacando a capital. O que é aquilo? Meu Deus, veio aliens para Black Clover. O Rei Mago já está a caminho para interceptá-la. A Yuno deu um sorrisinho. Ah, sério, esse cara, tá? E o Yami com o diabinho dele. Corpo de reserva especial saindo. O Yami e a milícia dele, tá? Já chegou aqui destruindo tudo. O que há com esse garoto? Ele não tem poder mágico. Quem é você? Eu sou o Rei Mago. Toma o anão bombado com sua espada gigantesca. Meu menino Asta, toma ali. Pica. Obrigado por lerem essa história com tanto carinho por tanto tempo. E esperem ansiosos pela próxima obra do Tabata Sensei. Isso daqui é uma mensagem padrão, né? Não quer dizer que o Tabata vai lançar uma nova obra tão cedo, né? Eu espero que ele lance, né? Eu realmente gosto da escrita do Tabata, né? Quando ele acerta muito forte. E eu quero ver outras obras dele, né? Eu espero que todos os problemas que ele teve com Black Clover, principalmente nessa reta final, né? Antes dele trocar de revista, né? Que eu me lembro de ter lido uma carta em que ele estava bem mal, que ele estava precisando muito do apoio da esposa na época, né? Tipo assim, o lançamento semanal de Black Clover estava ferrando muito com a cabeça dele, né? E, tipo, eu espero muito que essas experiências ruins não tenham desanimado ele para fazer mangá, né? Eu realmente ficaria interessado em ler outra história do Tabata, né? Com mais tempo, né? Com ele tomando mais cuidado, assim, né? Com ele desacelerando um pouco, né? Com ele segurando mais essa punheta antes de só bater igual louco e já gozar logo, né? Que ele fosse um pouquinho mais calmo, né? E fizesse uma história um pouquinho mais centrada, né? Eu acho que ficaria uma história muito boa, né? E ainda mais agora que ele tem mais experiência como escritor e como mangaka, né? Não gostaria que fosse um bagulho do tipo, ele como roteirista e outra pessoa desenhando, como o Gege fez, porque eu realmente gosto do traço do Tabata, né? Eu gosto muito do traço dele e quero ver ele desenhando mais, né? Não que eu não goste do traço do Gege, né? Mas só que ali na reta final eu comecei a dar uma certa estranhada. A minha jornadinha com Black Clover. Gostei muito, desde a época em que eu via o anime, mesmo com a animação extremamente inconsistente, né? A produção toda ferrada, eu consegui gostar do anime, até pelas próprias inserções que o anime fez em muitas coisas do mangá, né? Eu acho que é importante. Se você leu o mangá de Black Clover e não viu o anime, eu recomendo que veja, né? Tipo, não porque o anime... eu vou fazer um revisionismo. O anime é espetacular. Não, o anime não é espetacular. Ele tem muitos problemas de produção e em muitos momentos o anime piora muitas cenas do mangá, mas só que ele consegue trazer certas coisas que dão um incremento a mais para a história, né? Enquanto o mangá acaba sendo muito rápido, o anime consegue dar um certo preenchimento para essa velocidade que o Tabata leva a história, né? E para você que gosta de Black Clover, pode ser interessante ver esses acréscimos que o anime traz. Além de só falar, é filler, então não importa. Tipo assim, cara, é mais negócio, é mais história do mangá que tu gosta, mané. Só aproveita. Mas no grande geral foi isso. Realmente eu gosto de Black Clover, apesar de minhas críticas, os problemas de ritmo e certos clichês que o Tabata acaba abusando muito, certas saídas muito fáceis que o Tabata acaba usando bastante, principalmente nessa reta final, no arco de Spade e no arco do
Rei Mago Supremo. Apesar de tudo isso, eu ainda tenho um grande carinho por Black Clover, porque, apesar de tudo isso, no final eu ainda fico hypado com esse mangá, eu ainda consigo ter aquele espírito de quando você é criança, quando tu vê um bagulho muito foda e tu fica, caraca, que maneiro, sei lá o que. Black Clover consegue me despertar esse sentimento, que pra mim é o mais importante. E eu gosto de Black Clover. Meu hot take, minha opinião polêmica é essa. Black Clover é bom. Eu sou da tropa do anão bombado. É isso. Mas no geral foi isso, né? Eu vou fazer outros vídeos de Black Clover, né? Eu devo fazer umas tier lists sobre personagens, né? Falando mais um pouco aí minhas opiniões sobre desenvolvimento, design, essas coisas, né? Coisas que eu gosto na obra. Também devo fazer uma tier listzinha de arcos, mas no geral foi isso. Se você gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. E valeu, falou e fui!